Vivo ou Morto, um Mistério Knives Out é um filme americano de 2025, dirigido por Rian Johnson, estrelado por Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close e Josh Brolin. Quando o jovem padre Judge Duplantis é enviado para ajudar o carismático e agressivo Monsenhor Jefferson Wicks, fica claro que as coisas não estão boas entre os bancos da igreja. Após um repentino e aparentemente impossível assassinato tumultuar a cidade, a falta de suspeito óbvio faz com que a chefe de polícia local, Geraldine Scott, una forças com o renomado detetive Benoit Blanc para desvendar um mistério que desafia a lógica. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph. Hoje a gente vai falar sobre mais um filme recente aí, o novo filme da série Knives Out, é o terceiro filme já, que saiu pela Netflix. Eu, no geral, não gosto muito de falar sobre um filme que é a continuação de outros sem ter falado desde o primeiro, né? Eu tenho essa, mania talvez, de querer fazer as coisas em ordem, mas também não quis atrapalhar muito o funcionamento das coisas aqui. E bom, é um filme que eu acabei vendo recentemente, pensei, vou fazer vídeo, é um filme que tá bem alto aí, tá bem popular, vou fazer um vídeo. Eu particularmente gosto muito do gênero, esse mistério, assassinato, murder mystery, né, como chamam geralmente. Li muito Agatha Christie na vida, então é um tipo de filme que eu fico bem interessado pra assistir. Eu assisti os outros dois, lá na época quando eles lançaram, então faz bastante tempo, e aí eu vi esse agora. E esse é só o terceiro vídeo que eu faço aqui sobre filme recente, né, eu acho que eu só fiz o Agente Secreto e o Frankenstein, né. Eu fico muito na dúvida ainda sobre exatamente como que eu conduzo a história em termos de spoilers ou não, mas eu vou tentar fazer um meio termo aqui, porque eu acho que o Frankenstein talvez tenha ficado demais e o Agente Secreto ficou de menos. Eu vou tentar chegar num meio termo, pelo menos nesses filmes novos, porque eu acho que os filmes antigos, né, as pessoas ligam menos, assim. Mas bom, o filme é isso, né, sobre essa sinopse que eu li, obviamente é a do Letterboxd, né, como de costume. O filme é sobre esse padre, né, que é o protagonista, que é o personagem do Josh O'Connor, que é o padre Judge, que é um padre jovem, que é ex-boxeador, e aí no começo do filme, numa cena que a gente não vê acontecer, só vê ser falada sobre, ele se envolve numa briga com outro padre, ou outra pessoa dentro da igreja, eu não lembro se ele é padre propriamente ou se é outra coisa, mas enfim, ele se envolve numa briga dentro da igreja, e aí resolvem mandar ele pra essa outra igrejinha no interior, pra, deixar a história, a poeira baixar. O padre que manda ele, inclusive, o responsável da igreja, que conversa mais com ele, é meio como se fosse um mentor dele, assim, fala sobre como, na verdade, todo mundo tinha vontade de bater nesse cara que ele bateu, ninguém gosta dele, mas, né, não dá pra ser assim, tem que fazer uma politicagem ali, sei lá. E aí mandam ele pra essa igrejinha no interior. E aí essa igrejinha no interior é comandada por esse cara, que é o Wicks, que é o personagem do Josh Brolin. Ele é extremamente agressivo, ele tem ideias que eu não sei nem se conservadoras é a palavra, mas ele tem ideias muito, raivosas em relação a tudo. E ele é muito focado no pecado e nos erros e em tudo de ruim que existe e tudo mais. E aí ele tem a personagem da Glenn Close, que é meio que braço direito dele ali na igreja. E tem esse grupo, que é meio que a cúpula dos frequentadores, que o filme descreve como sendo os únicos que ele não afastou da igreja ainda, porque o jeito que ele dá os sermões mais afasta pessoas da igreja do que qualquer outra coisa. Então, no começo do filme a gente tem uma sequência que vai mostrando a igreja cada vez mais vazia, porque ele fica sabendo que uma coisa aconteceu e ele faz um sermão em que ele não cita a pessoa pelo nome, mas ele direciona totalmente a acusar e culpar a pessoa de seja lá o que for que ela fez, e muito agressivamente. Então as pessoas vão parando de ir porque ficam incomodadas e tal, e aí vai sobrando essa cúpula, que são aí os protagonistas do filme, que a gente tem figuras famosas ali, tem o Jeremy Renner, tem o Andrew Scott, e aí você tem esses que vão ficando, né, e esses meio que vão formando a cúpula de quem são os personagens realmente do filme, de personagens que vão ser relevantes e por tabela vão ser suspeitos, porque aí, né, tá tendo uma missa dessa, em que ele tá lá falando as coisas dele, e aí ele meio que desce pra, respirar, tomar um ar. Ele entra numa salinha, que é uma salinha totalmente fechada, só tem a entrada, né, mas é um cubículozinho totalmente fechado. E aí, enquanto isso, o Judge vai meio que pro centro, ali, não é nem no púlpito, mas ali perto do púlpito, pra rezar, enquanto o outro tá se recuperando. E aí, nesse momento, tem um barulho, que é porque o cara caiu. E aí, é isso, esse foi o assassinato que aconteceu. Ele vai, o personagem do Jeremy Renner, que é médico, vem correndo pra ver e fala, olha, realmente parece que ele tá morto. E aí, o filme, né, se desenvolve essencialmente a partir daí. Sendo que isso
já bastante tempo de filme. O Rian Johnson tem essa, sei lá, esse jeito de fazer, de contar a história que eu acho que é interessante. Na verdade, eu acho que esse jeito de contar uma história desse tipo remete muito a Agatha Christie, por exemplo. O que é uma influência declarada, né, dele. Ele cita ela várias vezes na hora de falar sobre as influências dele nesse filme. E, sei lá, nesses filmes em geral, eu acho que não só nesse, mas eu acho que na série Knives Out em geral. Inclusive, ele fala que a ideia de ter cada filme ter um título por si só, mesmo sendo filmes com o mesmo personagem detetive e tal, essa coisa, é uma coisa que ele pegou da Agatha. Não que outros escritores de histórias de detetive não tivessem feito, mas eu acho que ela é o clássico, né? Ele diz que ela foi influência nisso. O Benoit Blanc é obviamente inspirado em conceito no Poirot, né? A própria coisa de ter um nome do francês, né? Mas não ter um nome do francês, mas não ser um francês, né? No caso do Poirot, ele é belga, então o idioma ainda se mantém. No caso do Benoit Blanc, ele não fala francês. Essa coisa do detetive ser um personagem meio caricato, ao mesmo tempo que muito inteligente, meio puxado pro cômico, né? Eu acho que esses elementos são personagens muito diferentes, mas eu acho que é claramente uma inspiração ali intencional e, né, faz esses paralelos. E aí o filme se monta nisso, né? Nesse grupo de pessoas que estavam ali na hora. Nenhum deles, teoricamente, podia ser o assassino, porque ninguém tava com o cara na hora que ele morreu, com o Weeks. E todos estavam se vendo, né? Então todo mundo tava juntos ali, se olhando, enquanto o cara tava morrendo pro lado, assim, né? Tipo numa salinha fechada. Então, em teoria, ninguém ali podia ter feito. Por outro lado, nenhuma outra pessoa podia ter feito, porque só tinha eles ali, não tinha mais ninguém. E aí fica esse sendo o grande mistério. As pessoas jogam muito a culpa no Judd imediatamente porque elas querem, porque elas já não gostam dele, porque afinal de contas elas são fiéis ao Weeks. Essas são justamente as pessoas que sobraram na igreja, né? Então elas são muito fiéis ao Weeks e o Judd tem ideias muito diferentes e aí isso conflita, né? Então elas não gostam do padre. E bom, é isso, eu não vou contar. Eu vou, como eu falei, eu vou tentar fazer um meio termo nesse vídeo. Eu não vou contar sobre a solução do mistério, porque eu acho que a graça do filme tá em assistir e descobrir. Então, podem ficar tranquilos nesse sentido se você estiver vendo esse vídeo. Acho que eu nem vou botar aviso de spoilers na thumb, que eu geralmente boto, mas eu não vou nem botar, porque eu vou manter esse vídeo sem spoilers, sem contar a resolução. Essa aí é só a base do filme, né? Mas aí a coisa que acontece... E aí a coisa que eu ia falar, que eu acho que é uma influência muito grande de Agatha Christie, eu acho que eu comecei o raciocínio e não terminei. É que não todos, mas muitos livros da Agatha e do Poirot e tal, tem essa estrutura em que o assassinato, que você sabe que vai acontecer porque esse é o tipo do livro, demora muito pra acontecer. Tem alguns livros, assim, que seguem muito essa estrutura, que você conhece os personagens, vai acontecendo um monte de coisa. Frequentemente o próprio Poirot demora muito tempo pra aparecer, que é uma coisa também, que é uma coisa que esse filme faz um pouco. O Benoit Blanc só chega na cidade depois que o assassinato acontece, que ele chega justamente chamado pra investigar. Eu acho que, na verdade, todos os três filmes são assim, né? Eu acho que todos os três Knives Out, se eu me lembro bem, o Benoit Blanc só é chamado pra investigar, ele não tá lá antes. Nas histórias da Agatha Christie, frequentemente o Poirot tá lá antes, né? Ele já tava lá por algum motivo e o assassinato acontece em volta dele. Mas enfim, essa ideia de demorar muito para as coisas acontecerem é uma coisa bem comum ali dos livros da Agatha, que, de novo, o Rian Johnson disse que foi uma grande inspiração. Esse filme em especial, tem um momento do filme em que eles encontram um papel que é de um clube do livro da igreja. A igreja tá tendo um clube do livro e eles encontram o papel. E no papel tem uma lista de livros, e todos os livros são desse gênero. São livros, assim, de mistério de assassinato. Justamente os livros citados, eu acho que tem justamente a intenção de meio que dar dicas da influência, da inspiração pro filme, pra como foi resolvido, pro que acontece, sabe? É uma lista, eu acho que é bem um easter egg ali, que pra quem já leu alguns dos livros, talvez dê dicas. Eu vou ser sincero, eu não vou dizer quais são, porque eu acho que também, pra quem leu, eu estaria dando um spoiler, mas eu vou ser sincero, são 5 livros, eu acho. Se eu não me engano, eu já tinha lido 2. Um deles eu não enxergo a referência. Talvez ela esteja lá. Talvez a referência seja só o fato do crime parecer impossível, pode ser, e não o jeito como ele se resolve e tudo mais, pode ser que seja essa a ideia. Mas aí outros ali têm a mesma coisa, né? Só que outros têm mais influências e esse tem menos. Enfim, mas é isso. A única coisa que eu acho, e eu acho que assim,
inevitavelmente na literatura, já comentei isso aqui alguma vez, inevitavelmente na literatura você tem muito espaço para desenvolver muita coisa. Então na literatura, se você tem 20 personagens, você consegue elaborar em detalhes todos os 20, 30 personagens que sejam. Talvez seu livro fique enorme, mas não é considerado um problema um livro ficar enorme, né? Os filmes hoje em dia já estão sendo muito maiores do que costumavam, né? A gente costumava ter filmes em média de 2 horas, costumava ser um quase limite pré-estabelecido aí, e hoje em dia os filmes têm 2 horas e meia fácil, assim, fácil. Esse filme mesmo tem praticamente 2 horas e meia. Então é um novo padrão aí, um pouco maior do que era há não tantos anos atrás assim, mas ainda é um limite, né? Ainda é um limite, sei lá, do aceitável pelo público, que a literatura consegue ir bem mais longe nisso. A literatura também consegue, às vezes, sei lá, subjetivar mais algumas coisas, não sei, enfim. Mas aí o meu ponto é, eu fiquei com a sensação de que esse grupo de personagens, que são ali os suspeitos do filme, eu queria que eles fossem mais elaborados. Eu senti falta. Eu acho que justamente fazendo essa comparação com livros que inspiraram o filme, eu senti falta. Pra mim não pareceu que eu conhecia muito essas pessoas, e eu acho que a graça é parecer que você conhece essas pessoas. Eu acho que a graça, por exemplo, é parecer que todo mundo é culpado. É você ter na sua cabeça uma justificativa, ou talvez até na própria história, a própria história pode te contar, uma justificativa de por que cada uma daquelas pessoas é culpada. E eu não acho que o filme faz isso. Eu senti um pouco de falta disso. Não que ele fosse obrigado a fazer, mas eu senti um pouco de falta disso. Eu queria ver mais os outros personagens. Eu acho que, por exemplo, a introdução do filme com o Judge interagindo com o Weeks é muito grande. E eu não acho que ela é inútil, mas eu acho que ela é muito grande. Eu acho que parte do tempo gasto nela poderia ter sido gasto com os outros personagens, sabe? Pra gente se importar mais com eles. Eu acho que podia ter mais isso, porque eu acho que a graça de filmes que envolvem assassinatos e culpados e tudo mais, talvez não há graça, mas uma das graças, pra mim pessoalmente, é você se importar com todo mundo de algum jeito, sabe? Porque é chegar numa situação em que, quando alguém morre, é alguém com quem você tinha sei lá, algum tipo de sentimento como leitor, espectador, seja um sentimento de raiva, que seja, sabe? Mas que você tinha algum sentimento. Pode odiar a pessoa e ela morreu, não tem problema. Não tô dizendo que você precisava gostar dela, mas era uma pessoa que tinha que ser relevante pra você, sabe? Porque você não pode matar alguém irrelevante. Quer dizer, de novo, você pode, não é uma regra. A história pode seguir pra outro caminho. A graça da história pode estar em outra coisa. Mas eu acho que esse filme, e muitos filmes do gênero, e muitos livros do gênero, eu acho que muito frequentemente eles são muito os personagens e o mistério ao redor dos personagens, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante. Então eu queria que os personagens fossem mais elaborados. Dito isso, eu acho que foi a única coisa que eu senti falta no filme. Eu acho que é um filme muito legal. Eu gosto que ele não tenta ser mirabolante, ele não tenta, sei lá, reinventar a roda. Ele faz uma homenagem clara a coisas, ele usa, sei lá, ideias ali que já foram usadas na literatura. O Rian Johnson aparentemente citou em entrevistas que as principais influências dele para fazer esse filme foram obras de Edgar Allan Poe, e aí a gente tem 4 histórias de detetive, se eu não me engano, escritas pelo Allan Poe, com o Dupin, é Dupin o nome dele, eu acho, né? A gente tem, ele citou o John Dickson Carr, que é o que é mais citado no filme. No filme cita muito um livro do John Dickson Carr chamado The Hollow Man, eu não procurei o nome em português. Esse livro aparece no filme e ele é citado algumas vezes, porque aparentemente é um livro que discute como solucionar um assassinato que parece impossível. Ele elabora no assunto, aparentemente. Não li esse livro, mas ele deu como uma das principais influências e é notável. Aparentemente ele também disse em entrevistas que ele teve muita influência de elementos de obras da Agatha Christie, especialmente, e não sobrou nenhum. O que eu não entendo. Eu entendo a Agatha Christie, eu não entendo este especificamente. Esse é um que me pegou, porque eu não sei, não enxerguei. Não enxerguei a referência a esse, eu enxergo a referência a outras obras dela. A essa especificamente eu não captei. Pode ser bobagem minha, mas não captei. Fala também que ele se influenciou muito da própria criação dele, que foi evangélica. Ele foi criado numa família evangélica, e ele fala que ele espelhou ali, projetou no Benoit Blanc muito da própria opinião dele sobre a igreja, só que ele mudou no filme pra deixar de ser uma igreja evangélica e virar uma igreja católica, porque ele acha que a igreja católica tem um visual que funciona, e faz sentido, né? E ele brincou dizendo que as igrejas que ele frequentava
tava com criança pareciam, sei lá, loja, sabe? Parecia um lugar qualquer. Porque realmente a igreja evangélica tem muito isso, né? Obviamente evangélico é um termo muito abrangente que vai ter muitas variações e cada variação vai fazer as coisas de um jeito diferente. Mas ele fez essa coisa e foi atrás, ele mudou pro catolicismo por causa disso. Aparentemente em junho de 2022 foi quando ele anunciou que ele estava fazendo esse terceiro filme, que ele estava começando ainda a idealizar esse terceiro filme. E na época ele disse justamente que a ideia de cada filme ter um título próprio era uma influência das obras da Agatha Christie. No final, essa coisa de chamar de um mistério Knives Out parece que foi uma exigência mais das produtoras, não era uma coisa que ele queria fazer, ele queria simplesmente dar o título. E inclusive eu percebo que a gente vê nas divulgações em inglês muito frequentemente só o título. O anterior, que era o Glass Onion, a gente via só Glass Onion. Esse a gente vê só o Wake Up Dead Man. E em português que sempre vem muito o mistério Knives Out. Aparentemente ele queria ainda renomear para um mistério de Benoit Blanc, o que eu acho que faria muito mais sentido, mas por enquanto é o que ele conseguiu fazer com as produtoras aí, pelo visto, foi chegar nesse meio termo de tudo virar um mistério Knives Out, o que pra gente aqui no Brasil é muito bizarro, porque o Knives Out original não tem esse nome em português, né, ficou como Entre Facas e Segredos, mas também chamar todos os filmes de um mistério entre facas e segredos seria talvez meio grande demais, enfim, um grande caos de marketing. E é isso, aparentemente o filme foi e está sendo aí um sucesso de público e crítica, as avaliações dele estão bem boas, as pessoas gostaram bastante, e é isso, eu acho que o filme é muito divertido e eu acho que é só isso que ele tenta ser. Como eu falei, eu tenho essa crítica aí que eu queria que os personagens fossem mais elaborados, e eu acho que se ele não conseguia elaborar tanto, ele podia ter menos personagens, mas eu acho que dava tempo. Eu acho que dentro do tempo de filme que ficou, dava pra investir mais nos outros personagens e fazer a gente conhecer eles melhor, fazer a gente desconfiar deles mais, porque ele cria uma história em que eu acho que em vez de desconfiar de todo mundo, que é o que eu esperava, a gente meio que não desconfia de ninguém, sabe? Ou desconfia só das pessoas certas, o que também é uma grande chance, né? Pra ser sincero assim, eu desconfiei cedo, eu acho, porque ele não cria muita situação em que podia ser muita gente, sabe? Enfim, eu acho que ele podia ter elaborado mais nessa parte, e essa foi a única coisa que me incomodou do filme, mas no geral é um filme muito divertido, é um filme gostoso de assistir, é um mistério legal, eu acho que é uma baita homenagem, eu acho que é um filme muito nitidamente feito por alguém que gosta muito do gênero, né? E eu acho que é um gênero que, porque eu gosto muito, eu queria que fosse mais elaborado, mais abordado, mais explorado no cinema. Eu acho que a gente hoje em dia se acostumou muito com a coisa do assassinato que você não sabe quem cometeu ser um assunto de série. Só que é umas séries tipo, sei lá, CSI, assim, sabe? É uma coisa meio virou muito fórmula, né? Aqueles fórmula de bolo, tipo, tudo é feito muito desse jeito exatamente, e a gente descobre essa coisa aqui, descobre essa coisa ali, tipo, é tal pessoa, procura tal pessoa, tá, acabou. Episódios de série feitos pra serem produzidos em massa, e parece que o Assassinato Misterioso virou isso hoje. E eu sinto que no cinema a gente não tem tanto, no cinema que tem espaço pra fazer histórias mais elaboradas, né? Eu sinto que a gente não tem tanto. Recentemente a gente teve aí filmes do Poirot, adaptações de livros da Agatha Christie do Poirot sendo lançados, mas eu, pessoalmente, eu não vi o último, Morte em Veneza, né? Não vi, o trailer me incomodou muito e eu acabei não assistindo. O Assassinato no Expresso do Oriente, esses do Kenneth Branagh, né? Que eu tô falando. O Assassinato no Expresso do Oriente, eu até gostei quando eu assisti, eu acho que eu não tinha lido o livro ainda. Eu tenho quase certeza que eu li o livro depois de ver esse filme, quase certeza. Mas eu achei até ok. O Morte no Nilo eu achei um filme péssimo. E sim, pessoalmente, assim, sendo alguém que leu muitos livros do Poirot, eu achei o Morte no Nilo, assim, uma ofensa, sabe? O personagem, principalmente, pra mim, é uma ofensa. E isso, junto com o trailer do Morte em Veneza, que parece que é todo focado em ser um filme de terror, essas duas coisas fez com que eu não me animasse pra assistir ele. Algum dia, quem sabe. Mas eu acho que... E bom, usando de novo Morte no Nilo como exemplo, eu acho que é um filme que ele joga o mistério no lixo, assim. Porque ele deixa muito óbvio, muito cedo. Ele deixa muito óbvio muito cedo. Ele foca muito em outras coisas, ele foca numas coisas mirabolantes que ele inventa, ele foca em transformar a história numa coisa extremamente sexual, e o mistério vai
embora. Então eu acho que legal o que o Rian Johnson tá fazendo, porque o Rian Johnson tá trazendo de volta pro foco do mistério. Ele faz uns filmes sobre o assunto que os próprios filmes adaptando os livros não estão fazendo, sabe? Então, eu particularmente acho que, por exemplo, comparando esses dois aí como filmes do gênero que eu vi recentemente, esse aqui é infinitamente melhor, mesmo eu tendo minhas críticas a ele. Então eu acho que o Rian Johnson tá quase salvando um gênero aí nos esforços dele. Então eu recomendo bastante, assim, pra quem gosta de história de assassinato, de mistério, assim. De novo, eu fiquei sentindo essa falta aí que os personagens fossem mais elaborados. Eu acho que tem uma galera que tá só ali. Alguns dos personagens estão só ali. E se você tira ele do filme, não muda nada na história. Você consegue deletar todas as cenas em que ele aparece e a história fica exatamente idêntica, sabe? Não vai mudar absolutamente nada. Isso me incomoda bastante. Mas é isso. É um filme que tá bem popular, então eu quero acreditar que de repente vai ter gente aí que já assistiu. Não soltei spoilers nesse vídeo, então se você viu o vídeo, ficou curioso pra ver o filme, volta aí, lembra da gente, volta pra cá, comenta o que você achou e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bora, tamo de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais.